Agora vamos estudar um pouquinho sobre carboidratos. Quando falamos de carboidrato, é sinônimo de açúcar, porém nem todo açúcar vai ser doce, porém todo açúcar é um carboidrato. E carboidrato é a nossa principal fonte de energia, é por isso que encontramos carboidratos em alimentos que fornecem uma grande quantidade de energia para o nosso corpo. Como, por exemplo, as massas, principalmente as massas. Mas podemos encontrar também cereais, em raízes de tubérculos, como cenoura, beterraba, macaxeira, inhame, cará e etc. São raízes que armazenam reservas de energia, que é o amido. Milho também armazena, é por isso que tem o amido de milho, que são reservas energéticas dessas plantas, para quando tiver um ambiente muito escasso de energia, de alimento, de nutrientes no solo, ele se alimentar, entre aspas, daquele alimento que ela armazenou. E acaba que essas raízes, esses alimentos, eles aumentam de tamanho pela grande quantidade de amido que tem dentro deles. É por isso a macaxeira é uma raiz bem grossa, um inhame, uma cenoura, uma beterraba. A gente encontra também em leguminosas, a gente encontra também em frutas, em mel, em açúcar, em pães, em qualquer tipo de massa, macarrão. A gente pode encontrar carboidrato em quase tudo. E são alimentos ricos em energia, porque carboidrato é a nossa principal fonte de energia. Porque carboidrato, ele é nossa principal fonte de energia? Porque ele é quebrado muito facilmente. Nesse processo de quebra do carboidrato, ele produz moléculas de ATP, que é adenosina trifosfato, que é nossa principal fonte de energia. Então, o nosso principal carboidrato fornecedor de energia é a glicose, que é um monossacarídeo. Só que outros carboidratos podem formar também energia, como a frutose, a galactose, as pentoses no geral. E também ele está presente na membrana celular, no ácido nucleico, adenosina trifosfato possui um carboidrato, então tem tudo, quase todos os compostos têm um carboidrato incrementado dentro deles. Os carboidratos podem ser classificados de acordo com as unidades estruturais. Por exemplo, se eu só tenho uma única unidade, a gente chama de monossacarídeo. E quais são os exemplos? Ribose, desoxirribose, glicose, frutose e galactose são exemplos de monossacarídeos, ou seja, só existe uma unidade. Esses monossacarídeos podem se juntar e formar compostos de duas unidades. Por exemplo, a maltose, que é 2 moléculas de glicose, a sacarose, que é 2 moléculas de frutose, a lactose, que é uma molécula de glicose mais uma molécula de galactose. Ou seja, esses monossacarídeos se juntam e formam disacarídeos. Polissacarídeos são compostos gigantescos. Por exemplo, amido e glicogênio e celulose são compostos por milhões de glicoses. Só que ele vai diferenciar estruturalmente, é por isso que tem morfologias, nomes diferentes e etc. Mas são compostos por glicose. Os monossacarídeos podem ser classificados de acordo com a quantidade de carbonos. Se eu tenho 3 carbonos, são trioses. Se eu tenho 4 carbonos, tretoses, pentoses e hexoses. Sim, todo carboidrato ele é terminado pela terminação -ose. A glicose, que é a nossa principal fonte de energia, é uma hexose, ou seja, tem 6 carbonos. É o principal glicídio. Glicídio é sinônimo de carboidrato, é a nossa principal fonte de energia. Ela é fabricada pelas plantas no processo de fotossíntese, é o alimento das plantas também. E quando essas glicoses se unem, formam polissacarídeos. Olha exemplos de disacarídeos, podem ver. São hexoses, por exemplo, a glicose é uma hexose, a frutose é uma pentose. Aí a gente tem aqui a junção de 2 monossacarídeos formando
um disacarídeo. 2 monossacarídeos formando um disacarídeo. 2 monossacarídeos formando um disacarídeo. Eu falei que era 2 frutoses na sacarose, mas é uma molécula de glicose e uma molécula de frutose. No caso dos polissacarídeos, são a união de milhares, milhões de glicoses e tem característica de serem insolúveis em água pela grande quantidade de carbono e hidrogênio, acabam sendo hidrofóbicos. Podemos encontrar a celulose em plantas, o amido, a principal reserva de energia das plantas, e o glicogênio, a principal reserva de energia dos animais.